bom dia. Eu queria recomendar esse livro, A Glória da Graça de Deus. Ele é uma coletânea de textos de filhos espirituais do pastor Ricardo. E um dos textos aqui é de um pastor batista, atualmente em Datuba, chamado Juan de Paula. E o texto trata sobre catequese, a necessidade da redescoberta catequese no ministério pastoral hoje. E é basicamente sobre isso que nós vamos tratar na palestra agora à tarde. O tema geral da palestra é catequese e renovação da igreja. E eu vou fazer um recorte bem simples. Eu quero pegar aí a posição de Lutero, o que Lutero tinha ou tem a nos ensinar sobre catequese, resumir um pouco aí a visão desse tipo de instrução bíblica em Lutero e depois levantar algumas questões mais práticas para guiar o nosso ministério hoje. Então, o tema é catequese e renovação da igreja. Eu gostaria de começar primeiro conceituando o que é catequese. Muitas pessoas, quando a gente fala de catecismo, catequese, catequista, catecúmeno, imediatamente associam essas palavras à tradição católica, o que é um ledo engano imenso. Nós vamos falar daqui a pouco muito rapidamente sobre a história da catequese. Ela teve 3 momentos áureos. Um momento áureo da catequese foi na época dos pais da igreja, em torno do 2º século ao 5º século. Outro momento chave da catequese é no momento da reforma protestante do século XVI. Todos os reformadores privilegiaram o trabalho catequético. E talvez o grande momento da catequese no século XVII, com os puritanos, presbiterianos e congregacionais, fazendo esse ministério catequético de instrução pessoal de viva voz na igreja, ou para as igrejas que eles serviam. Pois bem, o que é catequese então? A palavra portuguesa catequese deriva do verbo grego katekel, que pode ser traduzido como instruir a viva voz. E essa palavra aparece no Novo Testamento. Você tem algumas menções aí em Atos 18, 25, Romanos 2, 18, 1 Coríntios 14, 19 e Gálatas capítulo 6, verso 6. Então essa palavra catequese, ela não é uma palavra estranha à Bíblia, muito ao contrário, ela está presente no texto sagrado. E o significado de catequese, então, mais uma vez, para a gente tentar gravar aqui, é instruir a viva voz. Essa palavra, catequese, está relacionada a uma outra palavra grega, ao substantivo didaquê, talvez mais familiar para a gente aqui, que significa ensino ou doutrina. Essa palavra aparece em Mateus 7, 28, Atos 2, 42, um texto que vocês conhecem. Perseveravam no didaquê dos apóstolos, ou perseveravam na instrução dos apóstolos, ou na doutrina, ou no ensino dos apóstolos. Romanos 6, 17, obedeceram de coração a doutrina que lhes foi entregue, ou ensino, a instrução que foi entregue. 1 Coríntios 14, 6. Uma outra palavra grega, o verbo paradidomi, é traduzido como transmitir, entregar ou passar adiante. Por exemplo, Paulo, em 2 contextos aí, 1 Coríntios 11, ele falando aí da ceia, ele diz para a igreja em Corinto que tudo que a igreja em Corinto sabe sobre a ceia foi dado por Paulo, e Paulo transmitiu à igreja de Corinto exatamente aquilo que ele recebeu. A ideia dessa palavrinha aqui grega, que a gente traduz aí como transmitir, entregar, passar adiante, remete a gente a uma corrida de bastão, onde os membros da equipe têm que entregar o bastão na mão de quem corre, sem derrubar aquele bastão. Paulo, em 1 Coríntios 15, 3 a 5, mencionado aí, ele usa a mesma expressão para dizer que o evangelho que os coríntios receberam, isto é, o evangelho que trata da morte de Cristo, segundo a Escritura, do seu sepultamento, da sua ressurreição dentre os mortos, segundo a Escritura, foi entregue aos crentes daquela igreja em Corinto, como Paulo recebeu. Então essas 3 palavras se relacionam. Catequese tem a ver com a instrução pessoal de viva voz. A palavra didaquê tem a ver com ensino e doutrina. E essa palavrinha grega paradidomi tem a ver com transmissão, entrega, passar adiante, também tradição. Algumas vezes o Novo Testamento usa a palavra tradição de forma negativa, mas se você pegar um bom dicionário, uma boa concordância, e for pesquisando o uso da palavra tradição, você vai ver que há uma acepção positiva da palavra tradição. Essas 3 palavrinhas gregas, então, têm a ver com o caráter ensinador do ministério cristão.
O obreiro, o pastor, o presbítero, ele é chamado a ser um catequista, ele é chamado a passar adiante ensino, doutrina, ou transmitir, entregar o ensino e a doutrina. Posto isso, tornando a coisa um pouco mais direta aqui, a gente pode definir a catequese como um processo de instruir a todos os membros de uma igreja nos fundamentos da fé cristã. Esse era o alvo dos pais da igreja, segundo ao quinto século. Esse era o alvo dos reformadores, era o alvo dos puritanos, que toda igreja, toda a comunidade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, eles tivessem a mesma base conceitual, a mesma instrução na fé. A ideia, para usar uma palavra contemporânea, é que o alvo da catequese, melhor dizendo, para usar uma palavra contemporânea, é que a igreja fosse teologicamente homogênea. Isto é, houvesse, de fato, um comum acordo entre os membros da comunidade quanto à doutrina ou à tradição dos apóstolos ou ensino do Novo Testamento. Avançando mais um pouco, vocês vão ver aí, pode ir para mais um quadro aí. Opa, eu estou andando lá no quadro lá. Pode ir para mais um slide. Você tem aí um quadro do século XIII para o século XIV, bem antigo, o mestre catequizando seus alunos. É um quadro da Idade Média aí, de um texto alemão da época medieval. Mas o ponto aí, agora, né, catequese é o processo de instrução. O catecismo, como a gente chama, designa o conteúdo no qual as pessoas são catequizadas. Então, quando você lembra aí, Catecismo Menor de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, Catecismo Menor de Lutero, Catecismo de Heidelberg, esses textos, esses documentos, então, são documentos que tentam compactar aquele conteúdo pelo qual as pessoas vão ser instruídas na fé, ou vão ser ensinadas na fé, ou será passado a eles a instrução na fé cristã. Geralmente, o catecismo é composto de alguns textos importantes aí. Por exemplo, o Decálogo, como o crente se porta, ou, de outro lado, na perspectiva de Lutero, como o crente sabe que ele é pecador, então o Decálogo é exposto na aula de catequese. O Credo é o documento que compacta o que nós cremos. O Pai Nosso, como nós somos devotos a Deus, como nós nos dirigimos a Deus, e algumas vezes aí uma seção tratando de batismo e da ceia. Lutero, falando desse conteúdo aí do catecismo, diz que o catecismo deve conter exatamente tudo aquilo que um cristão precisa saber. Você nota aqui, nessa altura, que no conteúdo do catecismo não é uma nota moralista, não é uma nota legalista. O que se quer é transmitir aquilo que é mais essencial em termos de conteúdo cristão, da forma mais resumida possível. Decálogo, o Credo, o Pai Nosso, batismo e a Santa Ceia. Mais avante, a gente tem aí um quadro com os momentos-chave da catequese. Eu já mencionei eles há pouco aí, mas é só para você ter uma noção aí dessa arte perdida da educação cristã. O período primeiro aí é a Igreja Antiga, séculos 2 ao 5, é o chamado desenvolvimento do catecumenato. Em algumas regiões, nessa época, aquele interessado em abraçar a fé, ele era preparado para ser batizado, e essa preparação levava de 1 ano a 3 anos, dependendo da região, ok? Então, você tem aí uma época de desenvolvimento da catequese. O catequista que mais se destaca é Agostinho de Hipona, mas João Crisóstomo, entre outros, aí se destacaram, Ambrósio de Milão, vários se destacaram nessas preparações, essas preleções de preparação para se entrar na membresia da igreja. A época dourada aí da catequese é a reforma continental europeia no século XVI. Martinho Lutero, João Calvino, Martin Butzer, todos os grandes reformadores prepararam catecismos para preparar os seus membros a receberem instrução na fé cristã, mas o que mais se destaca aí é Martinho Lutero, que nós vamos tratar essa tarde aqui. E o último grande período é a época dos puritanos ingleses e escoceses, do século XVII, onde se enfatizou bastante o dever pastoral da catequização de famílias. E talvez o pastor que mais se destaque aí, um dos maiores pastores da história da igreja, na verdade, é Richard Baxter,
que usava no começo o breve catecismo de Westminster para ensinar em viva voz, pessoalmente, os membros da sua comunidade naqueles ensinos que são mais básicos e basilares para a fé cristã. Então esses aí são os momentos-chave da história da catequese no decorrer da história da igreja. Martinho Lutero, talvez um dos homens mais importantes da história da igreja, ele é por assim dizer, aquele que começa a reforma protestante do século XVII, com as suas 95 teses e depois com a sua luta em Worms, tentando se constrangê-lo a abandonar as suas posições. Ele fica firme ali, mas ao mesmo tempo que a reforma começa na Alemanha e ganha corpo na Alemanha, Lutero provou uma decepção violenta com a igreja recém-reformada. Em 1527 a 1528, ele fez um tour de inspeção a uma série de igrejas recém-reformadas na Saxônia. E ele descobriu que tanto pastores como as comunidades conheciam muito pouco da fé cristã e as escolas estavam abandonadas. Foi uma das grandes decepções da vida dele. E em 1529 ele escreve o Catecismo Menor. Você tem ele aí, tem como comprá-lo, ele está na internet, aí você pode baixá-lo na internet, sites da igreja, a Igreja Luterana no Brasil, a Igreja Evangélica Luterana no Brasil, mas ele escreve o Catecismo Menor como resposta a essa profunda decepção que ele provou ao ver o estado de mediocridade em termos de conhecimento bíblico nas igrejas que ele passou por elas. E ele abre o seu breve catecismo, o seu Catecismo Menor, com palavras muito fortes quanto à responsabilidade da catequese. Ele diz o seguinte: a lamentável e mísera necessidade experimentada recentemente, quando também fui visitador, é que me obrigou e impulsionou a preparar esse catecismo ou doutrina cristã, nesta forma breve, simples e singela. Meu Deus, quanta miséria não vi! O homem comum simplesmente não sabe nada da doutrina cristã, especialmente nas aldeias. E, infelizmente, muitos pastores são de todo incompetentes e incapazes para a obra de ensino. Não obstante, todos pretendem o nome de cristãos, estão batizados e fazem uso dos santos sacramentos. Não sabem nem o Pai Nosso, nem o Credo, nem os 10 mandamentos. Vão vivendo como brutos e irracionais suínos. Essa era a linguagem de Lutero, uma linguagem bem dura, não tem como desculpá-lo, mas o ponto dele é o choque dele em notar que pessoas que se dizem cristãs, que se dizem ligadas à igreja evangélica que rompeu com Roma, não têm a mínima noção daquilo que é mais básico para a fé cristã. E aí o catecismo menor dele é escrito para preparar pastores e desafiar pastores a ensinar esses rudimentos da fé para as famílias da comunidade. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Mas qual é o conteúdo do Catecismo Menor de Lutero? O Catecismo contém 9 seções, estruturadas todas em termos de perguntas e respostas. As perguntas são bem objetivas, não são dadas à ambiguidade, e as respostas que ele sugere para as perguntas também são objetivas e sem ambiguidade. O seu Catecismo Menor trata, em primeiro lugar, dos 10 mandamentos, depois do Credo dos Apóstolos, depois da oração do Senhor, do batismo, da confissão de pecados e absolvição e da ceia do Senhor. Ele ainda tem orações escritas para ensinar as pessoas a orar, como convém, e ele tem um tipo de tabela para guiar o comportamento das pessoas, todo calcado em versículos bíblicos. Como os pais devem lidar com os filhos, como filhos devem lidar com os pais, como o patrão lida com o empregado, como o empregado lida com seus patrões, como os casais devem se tratar, como lidar com o pastor respeitosamente, como o pastor deve lidar com as ovelhas. São tabelas simples, um parágrafo no máximo, mas carregadas de versículos bíblicos. Não há uma palavra de Lutero ali. Ele ajuntou os versículos bíblicos de tal forma que há começo, meio e fim naquelas tabelas para guiar a vida dos membros daquela comunidade. Quais os objetivos do Catecismo Menor? A principal finalidade do catecismo era ser uma fonte de ajuda no culto familiar. E algumas pessoas têm sugerido, alguns estudiosos têm sugerido, que Lutero não só funda o casamento cristão protestante, isto é, você casa porque você ama o seu cônjuge, você está apaixonado por ele, e
Você busca a bênção de Deus para ter esse casamento, não por um arranjo familiar, mas por causa de romance e amor. Mas, do outro lado, ele funda a noção de família protestante, na medida que ele entende que os pais, não só o pai, mas ambos os cônjuges, têm responsabilidade pela sua pequena igreja, por assim dizer. Então, o Catecismo Menor foi escrito da perspectiva de que pastores devem capacitar os pais para que esses pais venham a pastorear os seus filhos e venham incutir nos seus filhos o amor pela sã doutrina desde cedo. Em quase todas as sessões do Catecismo Menor, Lutero apela para que os pais ensinem as doutrinas com simplicidade aos de sua casa. É muito tocante você lendo o Catecismo, ele se dirigindo ao pai, se dirigindo à mãe, há um apelo consciente para que os pais assumam a responsabilidade pelos seus, para educá-los desde pequenos na fé cristã. Ok, à luz de pedagogia contemporânea, alguém pode dizer, puxa, mas isso é demodé, isso não diz nada para a gente hoje. Ensinar catecismo para crianças, ensinar conceitos abstratos como trindade, graça, salvação para crianças, será que isso procede? Para Lutero e para a tradição na qual ele estava inserido, isso não era problema, muito ao contrário. O pressuposto filosófico de Lutero era o chamado trivium, que tem sido definido como cruzamento e articulação de 3 ramos ou caminhos. O trivium é composto de gramática, lógica e retórica. Não interessa para o argumento aqui, para o que eu estou tratando aqui, como essa filosofia pedagógica antiga e venerável foi sucateada e rejeitada e vilipendiada e trocada pelo construtivismo, mas o pressuposto dos catequistas cristãos, na patrística e na Idade Média, é o que leva a pessoa a se tornar sábia, e não só uma pessoa que acumula conhecimento, mas se torna sábia de fato, era o trivium. A gente vai entender muito errado os catecismos da Reforma, principalmente, se a gente ler pergunta e resposta e a gente achar que a mera decoreba é suficiente. Muito ao contrário. O desafio que se impunha nesses documentos é que a pessoa que é catequizada, ela, primeiro, tivesse noções básicas de gramática. Não ajuntar letras, mas entender, conseguir compreender o que ela está lendo. Segundo, ela aplicar os poderes da mente àquilo que ela está lendo, capacidade de interpretação. E para o catequista, na época da Reforma e pós-Reforma, como ele saberia se o seu catequizando estava entendendo corretamente aquilo que estava sendo passado? Se ele consegue reproduzir nas palavras dele, da forma mais exata possível, aquilo que lhe foi apresentado. Nós vamos ver um filminho daqui a pouco, ilustra bem o ponto aqui que eu quero transmitir para vocês, mas a questão da catequese aqui não é mera decoreba. A gente pode decorar o catecismo, há ótimos efeitos quando a gente consegue guardar, reter aquelas informações, a base bíblica do que está sendo exposto naquele documento antigo, mas o ponto principal é que a pessoa pudesse ler, interpretar corretamente e expor da forma mais precisa possível aquilo que ela estava lendo. Para mim é desconcertante notar em alguns momentos em debates que a gente trava, internet, outros, uma pessoa querer entrar num debate contigo sem mal ter lido o que você escreveu. Ou pior, ela leu, não entendeu, ela imagina que entendeu e reproduz uma caricatura daquilo que você estava escrevendo, ou o ponto que você está articulando. Há um problema básico de educação aqui. E me parece que esse problema básico de educação surge na medida que o trivium foi colocado de lado, foi rejeitado como alguma coisa meramente grega, ultrapassada, etc, etc. Em síntese, o trivium lembra que a mente precisa ser alimentada de fatos e imagens, de ferramentas lógicas para organizá-los e equipada para expressar conclusões. Então você tem 2 níveis aqui de educação. Num primeiro nível, o nível mais óbvio, o que Lutero queria era que a igreja, a partir de pastores e dos pais, fosse disciplinada, fosse educada, instruída no que é rudimentar, o mais básico para a fé cristã. Mas na medida que, ano após ano, crianças, jovens, adolescentes, adultos voltassem ao catecismo, reaprendendo ou estudando ele de novo e de novo, aquelas pessoas seriam capacitadas a interpretar o mundo ao seu redor com essas ferramentas pedagógicas da antiguidade. Então você tem 2 níveis aqui bem legais de ensino. Algumas pessoas ficam chocadas quando descobrem que em Wittenberg o culto do final da tarde era todo em latim.
é meio desconcertante para a gente que defende que a Bíblia tem que ser lida no vernáculo, os hinos têm que ser no vernáculo, as orações têm que ser entendidas por todos. Por que Lutero preservou a chamada missa alemã em latim? Também por razões pedagógicas. Só se entrava numa faculdade, naquela época, se dominasse o latim, na faculdade de Direito ou Filosofia, onde pessoas simples aprenderiam latim sem professor? No culto, na missa. Então, pelo menos uma das celebrações, uma das chamadas missas alemãs em Wittenberg, foi toda preservada em latim, hinos, prédica, todo em latim, as leituras bíblicas, para educar a mocidade e prepará-la para a educação superior. E você lembra que na educação superior medieval, ou da Renascença, no caso, só ia para a universidade quem nascia em berço nobre. Geralmente filosofia, direito, a grande maioria das pessoas ficava à margem desses saberes. Até mesmo alguns imperadores não chegavam à universidade. Então, o que Lutero intentava, num primeiro momento, era que a igreja fosse educada na fé cristã. A igreja fosse de fato instruída naqueles rudimentos da fé cristã. Os 10 mandamentos, o credo, o Pai Nosso, ceia, batismo, orações, os deveres cristãos do seu dia a dia. Mas do outro lado, por meio de ferramentas de aprendizagem, Lutero queria que as pessoas fossem aptas a partir da fé cristã, interpretar o mundo e até mesmo ascender socialmente. Um outro ponto importante aqui, ainda que Lutero tivesse toda uma bagagem pedagógica, toda uma filosofia de pedagogia por trás do seu catecismo, da sua ênfase catequética, ele era sábio e experiente, especialmente no que tange aqui ao ensino infantil, a lembrar-nos que as doutrinas cristãs não devem depender da lógica humana ou da filosofia, embora não devam ser tratadas de forma fideísta, como um salto no escuro. Okay? Qual é o ponto aqui? Um desafio que a catequese nos impõe é como ensinar trindade para os pequeninos, como ensinar as duas naturezas de Cristo para os pequenos, como ensinar graça para pessoas que ainda não, ou crianças que ainda estão elaborando sua capacidade de abstração. O ponto de Lutero é que você refreia a tendência nas crianças a tentar racionalizar a fé cristã. O ponto de Lutero aqui é que a criança, desde cedo, ao aprender sobre a doutrina da Trindade, que Deus é um e Deus é três, sem usar ilustrações, difícil aqui, mas esse é um ponto importante, ao ensinar a morte vicária de Cristo como Deus homem, o único que tem poder para nos expiar, a criança fosse levada a confiar na instrução da Sagrada Escritura. Na medida que ela cresce, e ela começa a ter acesso a outros materiais, aí sim ela começa a ser desafiada a ver a beleza do dogma trinitariano, que há uma lógica interna no dogma da Trindade, que é uma lógica interna na união das naturezas em Jesus Cristo. O que se quer dizer com Cristo na ceia, Cristo sendo oferecido por meio das ordenanças do batismo e da ceia, etc. e tal. Mas a ideia de Lutero é que, se de um lado a gente deve ensinar aos pequeninos essas doutrinas essenciais da fé cristã, do outro lado, a curiosidade delas deve ser refreada durante um tempo, elas devem depender da palavra de Deus, onde Deus mesmo se revela como uno e trino, Jesus se revela como Deus e homem, o único salvador de pecadores, e mais à frente ela começa a aprender mais sobre essas doutrinas e enriquecer esses pontos básicos da fé cristã. Um outro ponto interessante que Lutero trata no Catecismo Menor é a necessidade de usar uma única tradução desses documentos para os mais novos. Ele diz: tem o pregador, acima de tudo, o cuidado de evitar textos e formas diversos ou divergentes dos 10 mandamentos, do Pai Nosso, do Credo, dos sacramentos, etc. Atente a uma forma e maneira permanente e fixa e ensina-lhes primeiro que tudo, essas partes, segundo o texto, palavra por palavra, de forma que também possam repetir assim e decorar. Mas aqueles que não querem aprender, diga-se-lhes como negam a Cristo e que não são cristãos. Lutero aqui não está para brincadeira. De um lado, ele entende que ensinando para crianças e jovens, adolescentes, o ideal é você usar uma tradução do Credo, uma tradução do Pai Nosso, uma tradução do Decálogo, de forma que aquele conteúdo seja fixado na mente dessas pessoas desde cedo. Mais avante, no Catecismo Menor ele diz isso,
Então, quando eles estiverem mais avançados, adultos, então você pode variar as traduções, você pode debater variantes do credo, comparar o Pai Nosso em Mateus com o Pai Nosso em Lucas, mas no período formativo, o melhor é usar um tipo de tradução, mas ai daquele que não quer aprender. Ele deve ser tratado como não cristão. Ele chega além, indo adiante, ele vai dizer, inclusive, que os membros da comunidade devem notar aqueles que não são ensináveis e devem negar a eles comida, trabalho, amizade e conforto. Ele não está para brincadeira. Como pastor de verdade aqui, ele sabe que a sua tarefa, uma das suas tarefas primordiais, é levar a igreja a abraçar aquilo que é mais básico e mais essencial à fé cristã. Avançando mais um pouquinho aí, eu queria então mostrar um videozinho bem simples. Antes de mostrar o vídeo, ele se encontra nesse filme de Lutero, talvez o melhor filme sobre ele. Vocês encontram no estande da Comev, aqui embaixo esse filme. Excepcional filme, preto e branco, mas muitas vezes o que é antigo é melhor, ok? Vamos ver o filminho rapidinho aí, acho que ele ilustra vários pontos que a gente está tratando. Cada vez mais o número de pessoas que entendiam e apoiavam os ensinamentos de Lutero. O apoio dela se tornou tão formidável em todos os setores do Império, a ponto de cada vez mais ser impossível aplicar o decreto do imperador contra ele. Lutero não pretendia começar uma nova igreja, mas sim livrar a única igreja em que acreditava dos erros do homem. Ele ainda esperava que a igreja romana reconhecesse a autoridade suprema das Escrituras. Durante estes anos, ele questionou e escreveu, pregou e ensinou. Agora curte. Vejamos o que sabe. Pequeno Catecismo Martinho Lutero, 1529. Fechar livros. Eu sei o que está no livro, a questão é você. E quanto ao 5º mandamento? Não matarás. Você sabe. Gustavo. Sim, Dr. Lutero. O que quer dizer? Devemos temer e amar a Deus para não ferir o nosso próximo e nem causar-lhes danos, mas sempre ajudarmos e socorrê-los nas necessidades. Pensou nisso tudo sozinho? Não, senhor, é o que diz o catecismo. Mas não prova que sabe o significado do mandamento. Não basta só saber as palavras, temos que pensar nelas. Sim, Dr. Lutero. A lição da próxima semana é mais difícil. O 6º mandamento e o sentido do 2º artigo do credo. Todo ele, senhor? Todo. Não. Metade. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido da eternidade do Pai, também homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me redime, criatura perdida e condenada, que me libertou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Acabou a aula. Podem sair semana que vem sem atraso, né? Nos 13 anos desde que Martinho Lutero pregou as teses na porta da igreja em Wittenberg, o movimento pela reforma ganhou enorme alento em grande parte da Europa. Ok. Obrigado, pessoal aí de trás. Vendo o vídeo, você vê alguns pontos interessantes. O uso do catecismo, as crianças estão com o documento em mãos, o catequista tem o documento em mãos. Ele, de um lado, ele quer saber o que elas aprenderam, ligado àquela doutrina básica, mas o ponto é, não basta apenas repetir o que está no documento. Eu acho legal a sacada ali do filme, captura bem esse ponto aí da catequese. Eu sei que está no documento, eu quero saber o que você pensa. E a forma de saber se a pessoa entendeu corretamente é ela conseguir repetir o enunciado com as palavras dela, mas sem mudar o significado básico do enunciado. Gramática, lógica e retórica. É o pressuposto pedagógico do catecismo de Lutero. Eu vou abrir para perguntas daqui a pouco, mas eu queria mostrar 2 quadros aqui, antes deles entrarem. O ponto é que nos últimos 300 anos a catequese foi abandonada. E a gente, além de não entender o valor da catequese, parece um negócio literalmente de outro mundo, outra época, outra era, a gente não consegue entender o encanto que a catequese gerou no passado em pessoas. 2 quadros para vocês. O primeiro é um quadro francês do século XIX. Eu acho muito bonito esse quadro.
um pastor luterano, já idoso, ele catequizando crianças. É quase um eco do que a gente viu no filme. Okay? Mais outro quadro aí. Eu acho isso muito bonito. É um quadro inglês do começo do século XX, uma mãe catequizando uma menina pequenininha. Eu acho muito engraçado como é que a pedagogia contemporânea olha para esse tipo de prática pedagógica e com um tipo de snobismo cronológico. Mas um homem chamado Thomas Carlyle, ele era um grande poeta escocês, um grande autor escocês, que rompeu com a fé cristã. Ele dizia, já na velhice dele, que ele nunca esquecia as lições que com 5 e 6 anos ele aprendeu do breve catecismo de Westminster. Mesmo adulto, mesmo tendo rompido com a fé cristã, ele não esquecia que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho aí. O que eu estou propondo aqui, oferecendo para vocês, é o que a gente chamaria de um ensino cristão à moda antiga. Nos últimos anos, 200, 300 anos, a catequese foi literalmente escanteada. Ela foi colocada de lado, melancolicamente, e como uma pedagoga presbiteriana que serviu aqui no Brasil disse, o triste é que nada melhor foi colocado no lugar da catequese. Em linhas gerais, a catequese foi substituída por histórias bíblicas, onde a atenção foi retirada da graça de Deus, da soberania de Deus, da morte vicária de Cristo do Calvário, do nosso pecado, e ela foi focada em histórias bíblicas, muitas vezes tratadas de forma episódica, isto é, aos saltos, sem muita ligação cronológica entre elas, e essas histórias bíblicas tratadas muitas vezes como lições morais, sem nenhuma ênfase doutrinal ou teológica. Vários de vocês foram criados nesse ambiente, eu fui criado nesse tipo de ambiente, então contava-se sobre a vida de José, mas não havia nenhuma aplicação sobre, por exemplo, o dogma da providência de Deus na vida de José. O mal que vocês intentaram, Deus o tornou em bem, como se vê nesse dia. Não, o ponto era ser fiel como José, ser paciente como José, ou coisas até mais risíveis ou bobinhas. O fato é que houve uma intencionalidade nessa mudança, especialmente em currículos de escola bíblica dominical no século XIX e século XX. Foi a época que o liberalismo teológico começou a chegar nos Estados Unidos, entrando principalmente nos seminários teológicos, batistas, presbiterianos, etc. e tal. Então, para evitar choques e embates doutrinários das igrejas, mudou-se completamente o foco do ensino cristão. Da catequese centrada em doutrina, em ética e em devoção, para histórias bíblicas moralistas, ou muitas vezes tratadas de forma moralista e rasteira. Nós vemos isso muitas vezes na hora de receber membros, ou quando adolescentes vão professar sua fé em igrejas pedobatistas. Muitas vezes as perguntas não estão ligadas a quem é Deus, quem é Jesus, quem é você, o que Deus fez por você em Cristo, qual a sua resposta a Deus em Cristo, mas muitas vezes se pergunta se aquele adolescente ou jovem vai colar, se ele escuta música mundana e coisas, como se houvesse música de outro mundo, né? Mas tudo bem. Mas muitas vezes a abordagem é meramente moralista, reducionista. Só que a nossa salvação não está calcada em moralismo, não está calcada no que a gente faz, é calcada no que Deus fez em Cristo. E nossa resposta de fé, e fé é autodenúncia, fé é o reconhecimento que a gente não tem nada, não tem nem como barganhar com Deus. Então, nos últimos 150, 200 anos, a catequese foi colocada de lado, no lugar dela foi colocada essas histórias, muitas vezes tratadas de forma moralista ou legalista. Mas é necessário redescobrirmos a catequese hoje. Tim Keller talvez seja um dos pastores aí que tem se destacado bastante no cenário evangélico nos últimos 20, 25 anos, pastor de uma igreja de 6 mil membros em Manhattan. Ele tem recuperado a catequese da sua comunidade. Lembra que ele está numa cidade cosmopolita, uma cidade vasta, grande, com grandes diferenças sociais, culturais, mesmo étnicas, mas mesmo nesse ambiente ele tem recuperado a catequese. Ele preparou o chamado o novo catecismo da cidade, se pode ser traduzido assim, um ambiente todo virtual, você tem como baixar o catecismo para o seu computador, você tem a pergunta, você tem resposta, você tem trechos de comentários bíblicos para ajudar a entender os versos bíblicos já estão ali no seu download.
se bobear, você baixa até hinos para acompanhar ali aquela pergunta e a resposta. Você tem orações escritas que acompanham aquela pergunta e resposta. Ele diz o seguinte sobre a catequese: o catecismo é muito mais do que memorizar um documento. É um compromisso comunitário de vida com o aprendizado e com o estudo. A memorização e a recitação ajudam a aprofundar, a prolongar e a reforçar a teologia e a prática da igreja. Essa profundidade de compreensão forma um alicerce para uma mudança contínua de vida e incentiva a integração na igreja, com mais resultados ainda do que os oferecidos pelos seminários e programas educacionais. Essa citação vem da Igreja Centrada, e eu achei muito curioso, justamente nos capítulos 4 e 5 da Igreja Centrada, onde Keller vai debater avivamento, que é o nosso tema da semana. Ele tem um box que ele trata da catequese como aquela ferramenta que vai ajudar a igreja a redescobrir o que é o evangelho, mas vai inculcar, literalmente, aprofundar nossa compreensão de evangelho no dia a dia. Pode botar a página daquele irmão aí, por favor? Um irmão que está aqui presente, pode ficar de pé um minutinho, irmão? Desculpa seu nome? Vinícius. O irmão Vinícius, ele, usando aí algumas ferramentas, ele desenvolveu um catecismo. Tem como jogar aí? Ok. Você tem aí a homepage do catecismo, você tem como fazer o download dele, não é isso? E ele tem vários recursos ali. Clica aí, Deus e Criação, Lei e Queda. Pergunta 1. Ok? Você tem a pergunta, você tem a resposta. Pode avançar mais um pouquinho aí. Lendo as escrituras, comentário, oração. É mais do que o suficiente. Lendo as escrituras, você tem o texto bíblico ligado à pergunta e resposta. Pode avançar mais um pouco. Comentário. Você tem um comentário bíblico. Foi você que fez o comentário bíblico? Basicamente eu leio com o pastor Tim Keller. Ok. E fez uma adaptação lá. Ok. Então ele botou ali o comentário bíblico do texto bíblico lido e mais a oração final. Depois vocês podem ver o endereço aí para quem quiser baixar o material aí, que você pode ter literalmente na palma da sua mão. O fato aqui é que nós precisamos recuperar essa ferramenta de instrução para a comunidade cristã. Um ponto que pode soar escandaloso para vocês é que a pregação pública não é suficiente para reformar a igreja. A pregação pública tem sua importância, mas ela sozinha não reforma a sua igreja. E eu posso soltar essa aqui por causa de João Calvino. Ele diz que a igreja de Deus nunca será preservada sem catequese. Então, num aspecto, e Baxter é o grande mestre nesse ponto, há que se ter boa pregação, domingo após domingo, pregação expositiva e sequencial, como ouvimos aqui de manhã, pregação oferecida no poder do Espírito Santo, aplicações relevantes, deduzidas diretamente do texto bíblico exposto, mas é necessário que a gente crie ferramentas para que durante a semana, aquilo que guia a pregação da igreja ano após ano, seja incutido nos membros da comunidade. E é a catequese que vai ajudar a gente nesse ponto aí. Isso pode ser feito por meio de recursos, como a gente viu aqui. Na igreja do Tim Keller, você baixa todo esse material para o seu iPad, ou seu gadget aí que você usa. Você tem acesso a pessoas que podem ajudar você, orientar você durante a semana. Seja criativo. O meio tradicional de catequese é o pastor indo de casa em casa, visitando os membros daquela comunidade, reunindo famílias ali para estudar o catecismo com aquelas pessoas todas juntas. Você pode, já que nós somos mais de tradição reformada e a gente tem acesso ao breve catecismo de Westminster, o catecismo de Heidelberg, você tem a divisão de domingos, perguntas para 52 domingos. Você pode desafiar a igreja a ler em casa sozinhos as 2 perguntas da semana e ler os versículos bíblicos, e uma vez por mês você ou auxiliares seus podem visitar essas famílias e perguntar de dúvidas, dilemas, o que gostou, o que foi desafiador, o que foi impactante, emprestar um livro, dar um livro de presente para aquela família e ajudar ela a perseverar no catecismo. Uma pergunta que a gente pode fazer para a igreja, para desafiá-la, é o seguinte: um dia tem 24 horas, uma semana tem quantas horas? Eu fui fazer teologia para fugir de matemática. Dá quanto aí? 100 e poucas horas, 108 horas por semana. O que é você gastar 168 horas por semana? O que é você gastar numa semana de 168 horas
meia hora para ler 2 perguntas, ler 4 a 6 versículos, meditar nesses versículos e fazer uma oração, junto com a família. Se nosso Deus é pessoal, e aí? 168 horas, 20, 30, 40 minutos por semana para meditar naquelas perguntas, talvez ler algum livro ali para iluminar, ligar para o pastor, ligar para um presbítero, um diácono. Olha, eu não entendi essa pergunta aqui, você pode me ajudar? O que é isso? 30, 40 minutos nessa semana toda. É a forma de nós nos conectarmos com Deus, aprendermos mais sobre Ele e nos firmarmos cada vez mais no Evangelho. Um outro ponto aqui, alguns pastores são bem ocupados, têm uma agenda bem intensa de administração da igreja, de pregação, de ensino. O que ele pode fazer é pedir orientação para Deus e começar a olhar a congregação, como Deus é que dá os dons para aquela comunidade. Ele fatalmente vai descobrir homens e mulheres com habilidades de ensino ali. Ele pode reunir esses homens e mulheres, ele catequiza esses homens e mulheres, ele dá subsídio para esses homens e mulheres, para eles catequizarem famílias, adolescentes, crianças, etc. e tal. Um roteiro básico aqui para praticar o ministério catequético. Primeiro, analise a situação, conheça seu povo, conheça a sua comunidade. Eu comentei de manhã aqui o meu espanto, pastorando na igreja com 8 anos de história, bem legalista, bem moralista, e quando eu e outros colegas tentamos atacar isso com Gálatas, chega em Gálatas 3, nem as histórias bíblicas mais básicas, os personagens bíblicos mais básicos a igreja conhecia como um todo. Então a gente tem que conhecer a nossa comunidade. Em que estágio de conhecimento bíblico e doutrinal aquela comunidade está? Como a gente pode abordar essa comunidade com um ensino daquilo que é mais essencial à fé cristã? A gente pode usar vocábulos mais densos, mais elaborados, ou a gente tem que, sem abrir mão daqueles ensinos essenciais como Deus Pai, Filho, Espírito, Jesus, Deus, homem, morto em nosso lugar, em nosso favor, sem sacrificar essa linguagem, como é que a gente pode chegar aos membros da igreja, levá-los a ter gosto pela reta doutrina e querer se aprofundar na doutrina? Então, conheça a sua comunidade, conheça os horários da sua comunidade, principalmente em centros urbanos. Talvez você não possa encontrar membros da sua comunidade em casa. A pessoa trabalha, estuda, ok, mas uma vez por mês talvez você possa encontrar alguns membros da igreja para almoçar com eles e na parte final do almoço, 15, 20 minutos, você revisar o que eles têm lido no ônibus, em casa, as orações deles, as leituras bíblicas e aprofundar os temas que eles estão estudando. Apresente para a comunidade a visão catequética. Explique passo a passo o que você propõe. Se você quer entrar por essa senda de educação cristã, explique para a comunidade o que você quer fazer, passo a passo. Explique de onde vem a catequese. Isso não é coisa de católico, o credo não é coisa de católico, como se diz, né? Muito ao contrário, é parte da herança cristã mais ampla. Explique passo a passo para os líderes e para a igreja o que você quer fazer. Busque consenso entre os líderes. Tenha sensibilidade de não ensinar algo que vai divergir muito da comunidade, especialmente da liderança. Escatologia, etc. Tente levar a liderança a fechar, por assim dizer, a visão doutrinal que vai ser ensinada para o resto da comunidade. Comece devagar, mas seja constante. Okay? Persevere. Eu garanto para você, se você perseverar na catequese, você, 2, 3 anos, vai ver grandes frutos. Adolescentes e jovens que têm sido educados na catequese permanecem na fé cristã. E muitas vezes assumindo posições importantes na igreja e na sociedade, a partir do ensino catequético. Experiência própria, ok? Foque em jovens e famílias. Um grande problema hoje, muitos adolescentes e jovens estão se reformando pela internet. Em alguma medida isso é culpa nossa, de nossos pastores. A gente não tem oferecido boa pregação para eles, um bom alimento doutrinal e bíblico para eles. Mas, de outro lado, na medida que você começa a identificar adolescentes e jovens despertos para ensinar a aprender doutrina, valorize-os. Com 15, 16 anos, meu pastor me chamou no canto e disse: toda semana nós vamos estudar a Bíblia. Agora eu estou aqui. Ele me botava para decorar salmos. Não era uma catequese tão elaborada como de Lutero. Ele me ajudava a entender hinos. Vamos compreender os hinos que a gente está cantando aqui. Quando eu comecei a pregar com 16, 17 anos, na
quarta-feira, antes do culto de oração, ele me chamava no gabinete, avaliava meu sermão, avaliava a forma como interpretei a Bíblia, é assim que começa. Então valorize jovens e adolescentes que estão aprendendo a gostar de doutrina na sua igreja. Faça uma classe à parte com eles, uma sexta-noite, pizza, refrigerante, estudo do catecismo, oração, se abra para as perguntas deles. Se você não sabe, não é vergonha nenhuma, diga, vou pesquisar, seja honesto com eles. E na semana seguinte você traga o resultado da sua pesquisa para eles. Mas valorize, especialmente os jovens e adolescentes, eles são o futuro da igreja, são os futuros obreiros da nossa comunidade. Cuide dos hinos e cânticos da igreja. Se você quer uma igreja doutrinariamente sadia a partir da catequese, não adianta ensinar boa doutrina por meio da catequese, se nós estamos cantando hinos e cânticos ou inetos, que muitas vezes negam aquilo que é ensinado no trabalho catequético. A gente então tem que cuidar do que é cantado. Nota que eu não quero dar a impressão aqui de que a gente deve cantar somente hinário para o culto cristão, ou novo cântico. Há que se valorizar os hinos antigos, mas há coisas boas contemporâneas também, mas selecione-as usando os catecismos como uma chave para interpretar aquilo que deve ser cantado na comunidade e aquilo que deve ser colocado de lado, ou talvez mudado a letra. De alguma medida, irmãos e irmãs, o que nós cantamos é o que nós cremos. Se nós estamos cantando músicas simplórias, presta atenção, música que um espírita ou um muçulmano cantaria sem sentir nem um pouco ofendido, é sinal da fraqueza das nossas crenças cristãs. Nós temos que voltar a cantar hinos que tenham ligação com o que nós estamos ensinando àqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade. No projeto todo de catequese, faça ajustes conforme as necessidades. O que importa é que é ensinar. Como você vai ensinar, seja criativo. Conheça a sua comunidade, conheça o seu povo, conheça a rotina do seu dia a dia dos homens e mulheres da sua comunidade, mas faça os ajustes necessários para que esses encontros sejam proveitosos, esses contatos pela internet sejam proveitosos e os homens e mulheres da comunidade, adultos, jovens, adolescentes, sejam edificados de fato. Por último, proceda com oração, todo o tempo orando. O ensino, ele é importante, mas ele não é um fim em si mesmo. O alvo do ensino é que a gente adore Deus, o Deus Trino, cada vez mais. Nosso coração seja cada vez mais encantado por Jesus Cristo, que morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele que é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em união, as duas naturezas em união indissolúvel. O alvo, então, da catequese é que nós nos tornemos cada vez mais adoradores. Homens e mulheres cada vez mais sábios. Então, todo o tempo, ore. Por fim, uma exortação de Lutero. Não tão pesada como aquela primeira dos brutos suínos, né? Ele diz assim: por isso, rogo a todos vós, pelo amor de Deus, meus queridos senhores e irmãos, que sois pastores ou pregadores, que vos devoteis de coração ao vosso ofício, vos apiedeis do povo confiado a vós e nos ajudeis a inculcar o catecismo às pessoas. Isso aqui é só essa palavra aqui da tarde é só introdução à catequese. Um ponto importante, que se nós queremos avivamento e renovação da igreja, isso tem que ser calcado no Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado pelos nossos pecados, sepultado, ao terceiro dia ressuscitado segundo as Sagradas Escrituras. As pessoas, nossos irmãos e irmãs, nossas comunidades, só vão ser renovados e avivados se abraçarem de fato esse Evangelho, internalizarem esse Evangelho, colocarem toda a sua confiança e fé somente nessa mensagem, e mais nada. E o catecismo é uma ferramenta vital para a gente experimentar esse despertamento pelo verdadeiro Evangelho. Mais uma vez, a pregação é importante. Na pregação, toda a comunidade ouve a pregação da mensagem cristã, ouve a pregação do Evangelho, mas a catequese é ela que vai, por assim dizer, solidificar em nosso coração aquilo que nós estamos ouvindo domingo após domingo. As duas, tanto a catequese como a pregação, são parceiras, ou se você preferir, a pregação pública é parceira da pregação em privado, em particular, ok? Nós vamos abrir para perguntas muito rapidinho, tem 7 minutos. Um irmão aí vai nos ajudar com o microfone. Enquanto isso, a pergunta tem que ser bem objetiva, ok? E eu vou tentar ser objetivo também, ok? Tá,
Davidson vai nos ajudar com o microfone. Quem quiser fazer alguma pergunta e eu puder ou souber responder, então você pode levantar a mão e aí o Davidson vai levar o microfone para você. Um irmão aqui, ó. Você acha que o devocional, o estímulo ao devocional seria uma espécie de transferência dessa catequese ou desse catecismo? Aquele tipo de devocional em textos bíblicos pequenos, sim. Esse tipo de devocional surge no século XVII para o século XVIII, com o movimento pietista alemão. Ele era chamado de senhas diárias. Para quem foi criado na comunidade luterana, na tradição luterana vai lembrar, era uma forma de se evadir dessas questões mais doutrinais e mais teológicas. Eu diria, não vou colocar um contra o outro. Eu creio que as senhas diárias têm seu valor. Você tem geralmente 2 versículos bíblicos, um do AT e outro do NT, uma devocional bem simples para aquecer o seu coração. Ela tem o seu valor, mas ela não substitui a catequese centrada no decálogo, no credo, no Pai Nosso. Nós precisamos recuperar esse ensino doutrinal. Okay? Jackson. Okay. Oi, eu tenho uma classe com crianças de 1 ano e meio. E aí, para mim é mais fácil sempre as historinhas, né? Mas eu queria aprender a aplicar. Como é que eu aplico o catecismo nessa faixa etária? Não aplica. Eles são muito novinhos ainda. Me parece que uma idade boa para começar a catequizar seria 7, 8 anos de idade. Talvez num primeiro momento, lições bem básicas, bem simples, mas à medida que a criança começa a ter uma capacidade de entender, a gente começa a ensinar o catecismo para ela, lembrando do alerta que Lutero faz. A gente não precisa provar logicamente doutrinas difíceis. A gente tem que ensinar a criança a repetir por fé as doutrinas difíceis. Ela tem que ser lembrada, ou ela tem que ser ensinada desde cedo, que a revelação é matéria de fé. Depois, na medida que ela vai aprendendo, vai sendo instruída, etc., ela pode ter acesso a bons livros mais densos, ela começa a notar a beleza, a harmonia, mesmo a estrutura lógica da fé cristã, mas nós não devemos nos evadir de ensinar essas doutrinas mais difíceis, ainda que a gente tenha que levá-las a entender que elas repetem por fé, ainda que elas não entendam. Só para lembrar, Millard Erickson, talvez o mais importante teólogo batista do século XX, século XXI, esteve no Brasil, e no resumo da teologia sistemática dele, ele encerra o debate dele da Trindade com a seguinte frase: tente negá-la e perderá sua alma, tente entendê-la e perderá sua mente. E ele está escrevendo isso para adultos. Ok? Então, de um lado, a gente ensina as crianças a colocar fé em Jesus Cristo. Ele é o Deus homem, e só porque Ele é Deus homem, Ele pode morrer pelos nossos pecados e nos salvar de forma eficaz. Mas, tia, como é que é isso? Espera, creia. Mais adiante, ela vai aprender mais um pouquinho. E mesmo adultos, a gente vai ter que reconhecer que em alguns momentos a gente tem que crer. Nossa razão tem limites. Ok? Sim? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou preparando a nossa igreja para implantar grupos pequenos ou grupos familiares. Esse ambiente seria propício para esse trabalho? Com certeza. E dependendo da sua agenda, você não precisaria estar em todos os grupos familiares. O que você pode fazer, aí você sabe sua agenda melhor do que eu, mas dependendo dos dias que os grupos se reúnem, você pode tirar uma segunda-feira à noite e você passar aos líderes de grupos pequenos o que deve ser ensinado, e eles vão repetir isso para os grupos pequenos. E você tem que deixar eles serem, ou criar um ambiente de honestidade entre eles. Se houver alguma pergunta difícil, e eles não souberem responder, eles digam: eu não sei, vou perguntar para o pastor. Aí na semana seguinte eles sentam: pastor, olha, fizeram a pergunta, eu não soube responder, como é que eu posso responder? Então você pode dar um livro para aquela pessoa, emprestar um livro, imprime algum material da internet para ajudá-la, ou você mesmo responde, e ela volta lá: olha, antes de começar eu queria responder aquela pergunta, o meu pastor, o nosso pastor me ajudou, a pergunta é essa. Qual é o ponto aqui? De um lado, dependendo do tamanho da sua igreja, você não vai ter condições de sozinho cuidar de 100 pessoas, mas os agregados. Uma igreja de 100 membros tem quase 300 agregados, 400 agregados. Tios, tias que não são batizados, mas estão ligados a famílias, e você vai ter que pastorear de alguma forma, filhos não batizados, etc. e tal. Então, o que você está fazendo? Você está pastoreando
catequistas ou líderes daquela comunidade para eles pastorearem outras pessoas. De certa forma, você está pastoreando toda a sua comunidade no final e ajudando aqueles líderes a ser essa ponte entre o seu ministério e a comunidade de forma mais ampla. Mas grupos pequenos são muito bons. Eu acho, minha opinião, não é só minha opinião, eu acho inclusive que grupos pequenos hoje têm mais eficácia do que os nossos cultos de oração. Mundo urbano, pessoas passando 8, 10 horas fora de casa, muita dificuldade para trabalho, universidade, voltar para a igreja, depois ir para casa. Às vezes, grupos pequenos têm essa eficácia maior do que as nossas antigas reuniões de oração. E um ponto importante, um risco de grupos pequenos é cada líder querer dar um tipo de material para o seu grupo. Então, tem um grupo estudando teologia sistemática, outro grupo estudando livro devocional, outro grupo lendo, sei lá, Divina Revelação do Céu, do Inferno, alguma coisa assim. Acontece, ok? Infelizmente. Mas uma forma de você manter o controle sobre o conteúdo geral é você ter esse catecismo, esses textos que a igreja vai estudar durante um ano, e você está direto em contato com os líderes dos grupos pequenos. Toda semana você repassa com eles as aulas, eles fazem perguntas a você, você pode oferecer material para eles suplementar o que eles vão oferecer nas reuniões ali, e nunca descuidando da comunhão. O tempo de refeição não é incompatível com o tempo de estudo doutrinal. Muito ao contrário, eu acho que cria até um ambiente mais propício, mais gostoso, para as pessoas poderem compartilhar e estudar mais as doutrinas. Ok? Irmão aqui. Aqui, Daniel. Aí depois tem, acho que tem mais uma ali. Franklin, a escola bíblica dominical é uma excelente ferramenta de instrução bíblica. Em algumas igrejas, especialmente nos domingos pela manhã. Ela pode ser mais eficiente ainda, na sua opinião? Sim. Voltando um pouquinho, a escola bíblica dominical, ela nasceu num esforço para evangelizar crianças carentes da Inglaterra no século XVIII. Então, o alvo da escola bíblica não era, ou a escola dominical não era ensinar só a Bíblia. Então, um jornalista, Robert Hicks, o nome dele, ele contratou 4 moças e elas começaram a ensinar inglês, história, calcadas na Bíblia. Mas o alvo primordial não era o ensino da Bíblia. Ok, o tempo passou e nós temos a escola dominical como temos hoje. Me parece que ela é ela passa uma crise na atualidade. Muitas igrejas estão abrindo mão da escola dominical, outras igrejas, infelizmente, têm preparado mal seus professores. Muitas vezes, o professor abre a revista e vai ler a revista na escola dominical, mal preparado, pouco material visual, pouca riqueza de conteúdo. Então, as pessoas desanimam de frequentar a escola dominical. Eu entendo que há que se ter esse espaço, há que se preservar esse espaço. Talvez concentrando, em vez de ter escola dominical de manhã e culto à noite, concentrando tudo no único horário. Eu reconheço que há dificuldades de pessoas estarem 2 vezes na igreja no domingo, dificuldades financeiras, dificuldades de locomoção. Nosso dia a dia já é tão pesado, e no dia que deveria ser de descanso, você passa muitas vezes indo e voltando de igreja para casa. Então, talvez compactando os 2 num único bloco e investindo em professores. Eu entendo, não tem como desenvolver o ponto, mas que o professor ele tem que ser alguém comprometido com o ensino da palavra, tanto quanto o pastor. Então, em igrejas que eu servi no passado, geralmente os professores de EBD eram pastores da igreja mesmo, ou seminaristas. Não pessoas que não tivessem compromisso direto com a docência dentro da igreja. Por que isso? Não é para desvalorizar os dons da comunidade local, mas para valorizar um ensino mais profundo na igreja local. Então, aquela pessoa que está estudando teologia, ou que já é formada em teologia, ok, aqui tem uma classe para você vai assumir essa classe e seja bom. E aí, quando o professor está motivado, traz conteúdo, gera bons debates, transmite segurança, as pessoas começam a vir para a escola dominical. Porque, de um lado, a pregação é importante também, a pregação autoritativa, mas, do outro lado, nem uma escritura de particular interpretação. Nem o pregador mais douto tem o monopólio da interpretação bíblica. É necessário na igreja um espaço onde as pessoas possam juntas interpretar o texto sagrado. E a escola bíblica dominical fornece esse espaço. Mas eu entendo que ela tem que ser, por assim dizer, reformada, para usar uma palavra cara para a gente. Talvez menos classes,
talvez um currículo de 2 anos, 3 anos, onde as classes possam se revezar, uma classe de Antigo Testamento, uma classe de Novo Testamento, outra classe de doutrinas básicas, uma classe de espiritualidade, 4 anos aí, 1 ano por classe, e os membros vão revezando para aquelas classes. Obviamente já ficou claro aqui que eu sou contra a divisão de faixa etária. Eu entendo que a igreja perde demais quando ela divide essas classes em faixa etária. O jovem adolescente perde o benefício da sabedoria do adulto, e o adulto perde o benefício da curiosidade, daquela fome de saber que o adolescente jovem tem. Então eu prefiro misturar as pessoas na igreja e focar nessas classes temas. Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina, espiritualidade, história. Aí você seja criativo também, conhecendo a realidade da igreja, o que a igreja precisa, etc. e tal. Então a EBD é importante, acho que a gente precisa recuperar ela como um espaço onde todos têm alguma coisa a contribuir ali, não só o professor também. Ok? Acho que você queria perguntar também, né? Ou não? Não? Ok. Quem que é aí? Aqui, pastor. Ok, desculpa, fala aí. Quem que é? Oi. Fala aí, desculpa, pode falar. Só em relação ao que você falou, que se a gente começar o catecismo, a gente teria 2 ou 3 anos aí para ter frutos, a gente colheria frutos. Na história, qual a geração depois de Richard Baxter e de Lutero, quais foram os frutos que nós vemos isso na história? Talvez contrastando com pregadores excepcionais como Martin Lloyd Jones, mas que talvez não priorizaram o catecismo. Sim. Como que a gente vê isso na história? Então, uma questão assim, para deixar vocês desconfortáveis, por exemplo, Charles Spurgeon, grande pregador, um dos maiores pregadores da história da igreja, um homem com coração pastoral, mas pastoreando a igreja de 6 mil membros. Na verdade, você não pastoreia uma comunidade de 6 mil membros. Você prega aquela comunidade, ainda que você tenha vontade de cuidar das pessoas, você não tem como cuidar de toda a comunidade. Ele tinha lá a equipe pastoral dele, mas não tinha catequese. 10, 15 anos depois da morte dele, a igreja dele já não era mais reformada. O mesmo com Lloyd Jones. Quando Lloyd Jones morre em 1980, o que ele vê é a igreja dele neopentecostal. Por quê? Uma das razões, entre outras, a falta de catequese. O pregador é bom, a gente tem que valorizar o pregador. Mas, entre vocês, há homens e mulheres habilidosos que podem pregar pessoalmente. E é esse trabalho que suplementa o trabalho da pregação que vai manter pessoas firmes na fé. Operosas, devotas, nos maus momentos, quando elas forem atacadas por dúvidas, pelo pecado, pelo demônio, elas vão trazer à memória aquilo que você ensinou sobre a morte vicária de Cristo, o poder da ressurreição dele, a obra trinitariana de incluir pecadores nesse círculo, nessa aliança de amor. Então, por mais que a gente admire Lloyd Jones e Spurgeon, como grandes pregadores, eles o foram, e não tem como roubar isso deles, infelizmente, a falta de um trabalho catequético, pessoal nas comunidades deles, levou a igreja deles depois, principalmente a igreja de Lloyd Jones, a se desviar do caminho que havia sido oferecido para eles ali. Então, quem vai na igreja de Lloyd Jones hoje é a igreja neopentecostal, com uso de óleo, unção, pessoas caindo dentro da igreja. Isso ele já viu em vida, década de 80. Okay? Mas talvez uma das fraquezas, a falta de um trabalho catequético, esse trabalho de pregação pessoal, membro a membro dentro da comunidade cristã. Okay? Aqui, ok. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Hoje pela manhã foi falado a respeito de uma tentativa de mudança com relação a uma letra de uma música. Pois bem, aí perseverou a ideia original e eu gostei da explicação dada. Agora à tarde o senhor acabou de dizer que nós devemos cuidar dos hinos e cânticos da igreja. Eu queria falar nessa área, queria uma pergunta nessa área. Nós vemos muito na igreja, eu que trabalho bastante nessa área da música, buscando perseverar nas músicas congregacionais, em horários de culto e tal. Mas a gente vê cada vez mais acontecendo eu diria quase que artistas da atualidade, trocando andamentos de música, trocando
o ritmo. Eu já me perguntei, o que caracteriza uma música congregacional? Por exemplo, pega-se um hino que, para mim, entre tantos que todo mundo conhece, é maravilhoso, Quão Grande És Tu. De repente se troca todo o andamento, coloca-se um outro ritmo e se coloca aquilo para cantar na hora do culto como música congregacional. Qual que é a sua posição com relação a essa? Eu diria o seguinte, hoje não há mais como abrir mão de boa música. Nossas comunidades precisam ter música de qualidade, bem tocada, bem cantada, bem ensaiada, só que do outro lado a gente não pode descuidar do conteúdo delas. E nós pastores algumas vezes pecamos quando a gente transfere toda a parte de música aos cuidados de grupos de louvor e a gente pouco se envolve com eles. No meu caso, eu não canto nada, se eu for cantar aqui eu vou quebrar todos os vidros aqui dentro, sou muito desafinado e não toco nada, mas gosto muito de música. Obviamente eu não tenho como desempenhar a tarefa de liderar ou dirigir a congregação em música. Mas, do outro lado, eu não preciso alienar pessoas que querem se dedicar à área da música. Porque o pastor não tira um tempo para sentar com aquelas pessoas que dirigem a música na igreja, para ajudá-las nesse processo de escolher as músicas. Você é pastor? Não? Ok, mas o pastor pode dizer, olha, eu vou pregar domingo sobre música tal. Vocês podem escolher músicas que tenham a ver com o tema principal? Aí escolhe sua música com alguma letra questionável, das duas uma. Ou pode, se tem alguém habilidoso ali de rima e métrica, você pode ajudar aquela pessoa a mudar a letra e explicar para a igreja por que a letra foi mudada. Olha, é uma palavra aqui mal empregada, um conceito mal empregado, mas a melodia é bonita, o resto da letra é bonita, a gente vai mudar isso aqui. Então isso se explica. Ou se o resto da melodia, o resto da letra é comprometedor, então aí o pastor explica, gente, olha, eu acho que não convém cantar isso aí. Mas por que, pastor? Está todo mundo cantando, a gente escuta na rádio, aí baixei, estou escutando meu MP3. Ok, vamos analisar a letra aqui. O que a letra diz? Eu sou totalmente desatualizado com letra de música, mas uma ilustração que eu uso é Rompendo em Fé. O que a letra diz? Não diz nada. Eu brinco que a música que a Guarda Imperial canta quando Darth Vader desce do ônibus imperial, né? Todos de vermelho lá, Darth Vader dançando, rompendo em fé, vou mover o sobrenatural. A letra não diz nada. Eu sei que tem gente que fica magoada comigo, ofendida comigo, mas é uma questão objetiva. Agora, compara, mais uma vez, eu não estou colocando um tipo de melodia contra outra, porque a Bíblia não sacraliza a melodia. Mas compara uma letra como Rompendo em Fé com Rude Cruz. Dá para comparar? Não dá. A Rude Cruz tem uma letra muito superior, totalmente objetiva. Santo, Santo, Santo. O antífona. Ó Deus, fiel e bom Senhor, etc, etc. Foi na cruz, onde um dia... Isso aí. Meus pecados castigados em Jesus. Compare essas letras com letras que nós estamos cantando hoje. Então, pastores podem não alienar as pessoas que ajudam com a música na igreja, mas se tornar parceiros deles, mentores, e num ambiente de franqueza, de liberdade, bater papo e ajudá-los. Olha, um ponto, eu até mencionei isso de passagem de manhã na hora de perguntas e respostas, se o sermão tem um tema, é até importante que as músicas tenham a ver com aquele tema, as leituras bíblicas tenham a ver com aquele tema. Então, por aí você já pode direcionar o pessoal da música, que às vezes tem mais criatividade, está mais antenado, a escolher boas músicas que suplementem o tema do sermão e reforcem. Quando a gente vai ouvir a mensagem, a gente já sabe o tema, já está reforçado e aquilo chega com mais força para a gente. Agora, um ponto importante é não abrir mão dos hinos antigos. Pessoal mais novo que gosta de música, quando você abre mão dos hinos antigos, você pode ter certeza de que daqui a 10 anos ninguém está cantando o que você canta hoje. Quando você valoriza os hinos antigos e coloca-os lado a lado com hinos bons que há hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, as pessoas vão estar cantando os hinos que a gente canta hoje, foram compostos na atualidade. A gente tem que honrar a inódia do passado e trazê-la para enriquecer o que a gente está cantando hoje. Se tem gente criativa, ok, possa fazer um arranjo, faça um arranjo musical diferente, embeleze lá aquela música com algum estilo diferente ou alguma melodia diferente, mas não abra mão daqueles hinos antigos, sólidos, com boa doutrina e que suplementam o trabalho do púlpito e suplementam o trabalho da catequese também. Aliás, eu diria
que algumas vezes a gente guarda mais o que a gente aprende na catequese no púlpito por causa dos hinos. A gente está cantando aquele hino e a gente lembra do sacrifício de Jesus, do valor da morte dele. O pastor pregou isso domingo. Puxa, olha só, o hino ilustra o sermão, reforça o sermão, e aí você grava com mais força o sermão também. Então não dá para subestimar a música no culto cristão. E reforçando nela o papel dela com a pregação e com a instrução catequética. Gente, Deus abençoe a gente. Quero orar com vocês para encerrar. Eu vou ter que correr lá para a livraria, mas que esse momento aqui, palavra bem simples, é uma introdução a esse ministério de catequese, desperte alguns de vocês para se lançar nesse ministério. Eu garanto, se você perseverar nesse ministério com adolescentes, jovens especialmente, mas com adultos, crianças, como foi levantado aqui, você vai ver grandes frutos. Gente perseverando na sã doutrina, na tradição dos nossos pais de fato. Vamos orar e a gente encerra esse momento. Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome. O Senhor deu uns para profetas, outros para apóstolos, e esses nos trouxeram a palavra de Cristo, a palavra sagrada. Senhor, para transmitir essa palavra sagrada, apostólica e profética, o Senhor também levantou evangelistas e pastores e mestres. Deus, capacita aqueles em nosso meio que são evangelistas, pastores, mestres, dá dons, dá senso de direção, dá disciplina, dá criatividade, para que esses evangelistas e pastores e mestres honrem a palavra profética apostólica sob a qual a igreja está fundada. Ó Deus, nós imploramos isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.